Boa noite, pessoal. Estou reabrindo a live. Eu tive um problema aqui no Instagram, problema no som. Ela caiu, eu já ajustei aqui. O som tá ok, obrigada. Então vamos deixar o pessoal retornar. Ainda bem que a gente não tinha começado. Hoje o assunto que eu escolhi, maravilha, pessoal. Agora vai dar tudo certo. Eu escolhi um tema que é incrível para quem é terapeuta, para quem é da área da saúde, porque é uma forma de você complementar. Muitas vezes eu trago aqui protocolos de laser acupuntura para auxiliar, para complementar, mas a aurículo também é uma ferramenta muito utilizada. Então a gente vai conversar um pouco sobre isso. Eu estava falando quando cortou o som, foi bem no inicinho, então vocês não perderam muita coisa não. Estava falando que eu preparei slides para o nosso encontro de hoje. Eu espero muito que o Instagram deixe eu compartilhar esses slides com vocês, porque o que acontece? No ambiente de teste, eu fiz um teste antes, eu abri a live antes no ambiente de teste, eu não consegui compartilhar. Então, vou tentar compartilhar. Se eu não conseguir, então a gente vê como é que pode fazer depois, tá bom? Me contem aí da onde que vocês falam, me conta quem são as integrativas presentes aqui, as alunas, quem são os alunos, os laser terapeutas integrativos. Contem aqui para mim, para eu saber quem está comigo presente. Temos integrativas, olha só, para a turma nova a gente vai fazer o sorteio do laser com a nossa inscrição integrativa, laser terapeuta integrativa, Fê Pradines. Ó, a Lu, Luzinete, Nena, boa noite. Anitta, integrativa, Rio das Ostras. Maravilha. Ó, a Rafa tá falando de Rondônia. Temos aqui integrativa de São Paulo. Coisa boa, muito bom, gente. Eu fico muito feliz com as alunas, com as integrativas, com os alunos, laser terapeutas integrativos e com o público que está aqui comigo. Vamos lá, vamos começar. A gente sabe que terça-feira é o nosso ponto aqui, que a gente vem para conversar, vem para fortalecer a comunidade da laser terapia integrativa, para a gente poder estar juntos aí, nos enriquecendo, né? Vocês me enriquecem nessa troca e eu trago conhecimento pra gente. Então, deixa eu ver se eu consigo compartilhar aqui, vamos ver. Vocês não estão vendo nada não, né? Só para confirmar. Acho que não está compartilhando não. Eu vou mostrar para vocês aqui o computador, então. Vê aí se compartilhou. Ó, vou mostrar aqui para vocês. Não, né, Lu? Obrigada. Gente, é o seguinte, infelizmente o Instagram tá dando bug. Teve até sugestão para eu atualizar o aplicativo, mas ele, enfim, tá atualizado. Eu não quis fazer isso antes da live para não dar problema, mas depois eu vou tentar. Olha só, vou compartilhar com vocês aqui uma imagem. Vamos assim, auriculoterapia e laser. Prestem atenção nessa imagem aqui. Ó, prestem atenção nessa imagem. Vocês estão vendo? Aqui, gente, tem a figura de um feto invertido. E aqui, ó. Nesse feto invertido, estão vendo aqui, ó, o feto invertido. E aqui seria o quê? Imagens de estruturas da cabeça. Então, a gente tem os olhos aqui, ó. Colocando aqui para vocês verem. A face, a boca, estão vendo? E ó, aqui a parte do pescoço, da cervical, começa a coluna aqui, ó. Então a gente vem aqui nessa estrutura de feto, tá certo? Então é como se fosse um feto invertido. Aqui a gente tem os membros inferiores, então aqui a gente tem estruturas, a gente tem joelho, a gente tem os pés, os dedos, tá certo? Aqui a gente vai ter vísceras, tá certo? Aqui, ó. Então, a gente tem aí essa correlação, tá certo? Quem fez essa imagem aí foi Paul Nogier, inclusive. Tá? Paul Nogier é o expoente da auriculoterapia francesa, tá? A gente trabalha com auriculoterapia chinesa, mas essa imagem aqui é muito forte, inclusive na nossa escola chinesa. Porque
essa correlação é muito interessante de você ver. Muitas vezes você está trabalhando com aurículo e às vezes o mapa não está com você. Está aí uma atividade, uma técnica que muitas vezes a gente está ali trabalhando com o mapa ao lado, né? A gente pega o mapa e consulta os pontos. Então é muito comum a gente estar com esse mapa. E às vezes o mapa não está, você tem o material, mas o mapa não está ali, você vai... Como é que você faz o raciocínio? Poxa, são estruturas, né? Eu imagino o feto invertido. Então, por exemplo, para não ter erro, uma vez eu estava no ambulatório lá da escola, e aí, quando a gente tem uma subida de pressão, o que a gente faz? A gente trabalha com o ápice da orelha. Então, deixa eu mostrar para vocês aqui, para vocês entenderem o raciocínio, olha isso. A gente trabalha com o ápice da orelha, aqui, ó, o ápice da orelha. Por quê? Quando a gente sobe a pressão tá onde? Na cabeça, não é? E você quer que essa pressão, ela descenda. Então, você quer que ela saia da cabeça e desça para os pés. E olha onde é que estão os pés. Aqui. Então, por isso que a gente faz sangria aqui, a gente estimula o ápice da orelha, tá? Então, isso daí é bem importante, esse raciocínio aí do feto. Então, eu tô abrindo essa live aí de aurículo, mostrando essas imagens, tá? Para quem chegou depois, o Instagram não tá deixando eu compartilhar com vocês o slide. Então, eu tô mostrando aqui no computador. Quando tiver imagem, eu mostro, tá? Então, gente, o que é? A auriculoterapia chinesa é uma técnica dentro da medicina tradicional chinesa. E aí a gente trabalha com o que a gente chama de microsistema. O que é microsistema? A gente tem um sistema menor, um pedaço do corpo humano que representa o todo. No nosso caso, qual é o microsistema que a gente trabalha? A orelha. E aí a gente tem o pavilhão auricular. A gente tem pontos tanto nessa região quanto pontos aqui atrás também. Pelo menos na nossa... Eu não conheço a aurículo francesa, não sei se trabalha com pontos atrás, mas na medicina chinesa a gente trabalha com pontos atrás, a gente trabalha com pontos na frente, tá certo? Então aqui o pavilhão auricular é repleto de pontos, então a gente tem mapas aí, tá bom? E aí, o que acontece? A gente tem diferentes pontos que a gente estimula e com isso você pode influenciar órgãos, vísceras, sistemas, aspectos emocionais, partes do corpo, tá? Então você não trabalha apenas o físico, você não trabalha apenas regiões, você pode trabalhar energeticamente também, sistemas também. Isso dentro da escola da medicina chinesa, tá certo, gente? Porque às vezes eu posso estar falando e terem outras escolas aqui. E aí você vai, mas eu nunca vi isso, porque pode ser uma abordagem diferente da que você já conhece, tá bom? E aí, o que acontece? Pro profissional que conhece o diagnóstico da medicina chinesa e as relações, ele vai fazer também correlações. O protocolo que eu trouxe aqui no final, tem um pontinho que eu trago que, da onde que vem esse raciocínio? Vem da medicina chinesa, de um entendimento, de um funcionamento de um órgão, como que é a atuação, a função energética desse órgão. Talvez em outra escola você não pensaria nesse ponto, nesse órgão, tá certo? Então, a gente pode estimular esses pontos e com isso a gente ter resultados de forma a equilibrar o corpo, tá? E aí, gente, dentro do viés da medicina chinesa, a gente tem o quê? Canais energéticos, meridianos, que possuem conexão, que passam aqui também, e isso tem conexão com o sistema nervoso. Então, a orelha possui diversos ramos nervosos. Tem um ramo auricular do nervo vago, nervo trigêmeo, facial, cervical. A gente tem toda uma inervação, uma comunicação, esses pontos a gente estimula e isso você leva informação para o sistema nervoso central. E aí ele vai trazer essa informação e devolver para o corpo e vai trazer ali o estímulo que ele precisa, tá? Então, a gente trabalha com esse sistema que a gente chama de sistema de reflexologia. A auriculoterapia não é o único sistema de reflexologia. A gente tem vários, inclusive. Vários microsistemas. O rosto é um microsistema, o pescoço é microsistema, o abdômen
microsistema, os pés, as mãos, a gente tem microsistemas espalhados pelo corpo, tá certo? A crânio, né? A craniocultura é um microsistema, tá certo? Então, através dos estímulos, a gente vai modulando o sistema nervoso autônomo. Isso influencia a dor, favorece a liberação de neurotransmissores, neuromoduladores. Então, gente, é bem científico mesmo, né? É bem atuando ali na fisiologia e estimulando. Eu vou mostrar agora 2 fotos, porque, infelizmente, não estou conseguindo, né? Compartilhar. Eu quero mostrar aqui primeiro de forma mais... Inclusive, eu tenho aqui, eu acho. Eu tenho aqui. Ó, antes de mostrar as fotos. Você tem materiais que você pode trabalhar na aurículo, mas a minha proposta aqui é trabalhar com laser, né? Então, a nossa proposta é a laser terapia integrativa. Mas para mostrar, se você tá aqui para Fê, eu venho para aprender um protocolo. Então, vai ser bem a utilização do laser. Não, Fê, eu já sou auriculoterapeuta. Aí, beleza, aí você vai combinar o laser, se quiser, com outras técnicas, mas a combinação, né, não é imprescindível, mas você pode trabalhar. Mas eu gosto sempre de ensinar meus alunos na combinação de fazer de forma estratégica, para evitar um hiperestímulo. Até porque a auriculoterapia só com laser já é a técnica, tá bom? Então aqui, ó, eu, Fernanda, gosto de trabalhar com cristais quando eu trabalho com materiais. Eu prefiro cristal a sementes, mas existem as sementes, tem semente aí, tem várias sementes, né? Mas a mais usual é de mostarda, existe semente, existe esferas, existem os cristais, eu gosto de trabalhar com os cristais, existe o agulhamento. Então deixa eu mostrar para vocês. Quando vocês virem assim pessoas com os adesivinhos assim, ó, peraí aqui, com os adesivinhos, então você tá aqui, ó, colando ou a semente, colando o material, né? Que vai ficar em pontos estratégicos, tá certo? Isso daí é uma forma de você trabalhar. Eu tô mexendo aqui com medo de estragar esse tripé. Então, aqui é uma possibilidade. Tem também, aí, isso já vai ser o acupunturista ou o auriculoterapeuta que aprendeu essa técnica também, que é o agulhamento. Deixa eu virar aqui. O agulhamento. Então, você pode sim trabalhar com agulhamento na orelha. Veja bem. Olha essa imagem bacana, né? Você pode fazer os estímulos aí com agulha também. Então, você está trabalhando com outras técnicas. Existe também rabinho de porco, umas agulhas que elas ficam fixas por algum tempo, né? Existem outras possibilidades. Essa seria a forma mais tradicional de você trabalhar com a auriculoterapia, tá? E aí você trabalha em várias funções, não apenas dor. Assim como a medicina chinesa, você não trabalha só dor. Apesar da dor ser muito conhecida dentro do mundo, do universo da medicina chinesa, a gente trabalha bem-estar, insônia, a questão do reequilíbrio, né, energético. Você consegue trabalhar dor aguda, dor crônica, ansiedade, estresse, insônia, cefaleia, sistema digestivo, apoio a tratamentos, né? Então, existem protocolos, o pessoal conhece bastante. Auxiliar a parar de fumar, trabalhar compulsão, reabilitação, né? Funcional, distúrbios musculoesqueléticos. Você consegue trabalhar de uma maneira bem completa com a auriculoterapia. E aí, existe uma vantagem muito grande de você trabalhar combinando dentro da tua área, que é o quê? Você trazer uma outra ferramenta energética, né? Então, quando eu trago os pontos de auriculoterapia ou os pontos de acupuntura de forma energética, a gente trabalha também uma forma de circular energia no corpo. Isso você contribui, você que é enfermeiro, está atuando dentro da tua área, vai contribuir. Você é fisioterapeuta. Às vezes, o fisioterapeuta, eu estou tendo feedbacks de alunos, gente, alunas, falando, olha, eu sou enfermeira,
Eu sou fisioterapeuta, eu estou aqui atuando, montei um plano de tratamento para trabalhar com laser, uma reabilitação, e aí eu estou entrando com pontos de acupuntura de forma complementar, eu estou entrando com pontos de aurículo de forma complementar, e está dando uma sustentação nesses resultados, porque às vezes é o paciente que não dorme, então ele não vai responder tão bem ao tratamento. Um paciente que está ansioso não vai responder tão bem ao tratamento, que está depressivo e assim vai. Então você consegue atuar. Muitas vezes, mas é tão ali dor que eu trabalho. Sim, mas a gente olha o todo, né? E muitas vezes é trazer um reequilíbrio energético. Como eu falo, você não é um acupunturista, você não vai fazer a laser acupuntura completa. Não, porque requer um diagnóstico energético, um olhar completo. Mas você pode trabalhar um protocolo ali de ansiedade para deixar esse paciente mais tranquilo, para deixar esse paciente mais aberto ao tratamento e ele responder melhor, sim. Então, isso tem acontecido bastante. Então, é uma técnica que não é invasiva, né? Porque vocês não vão trabalhar com agulha. Os outros materiais são os aurículos, os terapeutas, os acupunturistas que vão trabalhar. O laser terapeuta vai trabalhar com laser, né? Então você vai trabalhar com uma técnica que não é invasiva, que pode ser associada. Ela pode ser a sua única técnica? Sim. Existem muitos profissionais que trabalham unicamente, exclusivamente com auriculoterapia. Mas existem profissionais que fazem essas combinações e aí podem trazer, agregar a sua área, né? Então você pode, inclusive, combinar a acupuntura corporal, laser acupuntura corporal, ou outra técnica da tua área, né? Ali que você, eu sou podóloga, mas eu posso ali, o paciente está sentindo muita dor nos pés, não está conseguindo dormir. Será que eu posso trabalhar alguns pontinhos para poder trabalhar insônia, dor? Sim. Hoje, inclusive, eu trouxe um protocolo geral de dor, tá? E aí, é uma técnica que geralmente é bem aceita pelos pacientes. Com relação à técnica, assim, não é pura que eu quero dizer, a técnica tradicional, que é a técnica com as sementes, com os cristais, tem muita gente que é apaixonada por essa técnica, né? Que vai falar, nossa, coloca as sementinhas, coloca os cristais, eu gosto bastante, eu adoro apertar. Tem muita gente que gosta bastante, e tem algumas pessoas que já não tem tanta identificação com a técnica, porque nenhuma técnica vai ser para todo mundo. Então, a pessoa pode ter gente que esquece de apertar, tem gente que se incomoda porque no início os pontos eles ficam reativos mesmo, então às vezes para dormir, às vezes pode latejar, às vezes na hora de encostar o telefone. Então, você poder trabalhar com laser é bem interessante. E aí, aí eu pergunto para o paciente, você gosta? Nem precisa colocar, Fê, eu nem lembro de apertar, então vamos fazer só com laser. Você gosta? Nossa, eu gosto. Então eu gosto vou combinar a laser terapia, a laser acupuntura, e vou escolher alguns pontos estratégicos para o paciente sair com material. É uma técnica de baixo custo, né? Se você trabalhar com essas outras ferramentas aqui que você pode trabalhar. E aí esse paciente vai sair, vai seguir com o tratamento, né? Por que eu não sou? Porque eu poderia só fazer a laser terapia, a laser acupuntura, melhor dizendo, na orelha, e não tem necessidade de sair com material, com uma semente, com cristal. Não tem necessidade, porque a técnica já está sendo abordada ali com o laser. Tá? Mas por que é interessante quando você combina com uma semente ou com um cristal ou uma esfera? Por quê? Porque existe ali, primeiro, um estímulo que o paciente vai poder ficar de 5 a 7 dias ali estimulando. Então, é como se ele levasse um pedacinho do tratamento para casa, tá? Existe aquele negócio que na medicina tradicional a gente vai no médico, aí volta cheio de amostrinha grátis, né? O médico vem, aí você sai cheio de caixinha assim, a paciente sai todo feliz, nossa, tô cheio de amostrinha grátis. Então, é a nossa amostrinha grátis, né? É a pessoa sair ali também com o tratamento e carregar esse tratamento com ela, também é interessante. E a outra coisa é o envolvimento do paciente. Quando o paciente tem essa aderência, gosta
de fazer o estímulo, por que que é bacana você combinar um ou outro ponto e colocar o material? Porque é um momento que o paciente fica presente. Ele está ali na correria do dia a dia, ele lembrou, agora é a hora de apertar o ponto. Nesse momento ele para, nesse momento ele pensa no tratamento dele, ele pensa na evolução, ele se traz presente, pelo menos é assim que eu oriento meus pacientes quando eles estão com as sementinhas, né? Eu falo, nesse momento, se o paciente diz que não adere, que não gosta, eu não vou gastar meu material com ele porque ele não vai, e aí não tem todo esse efeito. Então, se ele gosta, então aproveita. Se você gosta, se traz para o presente, pensa na sua cura, respira, porque às vezes naquela correria o paciente não está respirando, e aí isso daí também faz parte do tratamento. Então, por isso que eu ensino para os meus alunos, quando trabalhar com a laser terapia, a laser acupuntura na aurícula, eu ensino combinar, né? Mas combinar de uma maneira estratégica o material, né? Não é todos os pontos, sair fazendo laser em todos os pontos e colocando cristal em todos os pontos. Aí pode ficar um hiperestímulo, né? Não tem essa necessidade. E aí é também uma técnica que você pode aplicar em várias faixas etárias. As crianças respondem muito bem, os idosos também, tá certo? Então é uma técnica bem interessante. Então você quando trabalha com a auriculoterapia com laser, você permite combinar o raciocínio energético da medicina chinesa, lembrando que eu estou trazendo para o universo da medicina chinesa, existem outras escolas, tá bom? Você combina então o raciocínio energético com os efeitos da fotobiomodulação. E aí você está unindo e fazendo a modulação neural, celular, energética, tá? Em uma mesma sessão. Fora isso, você pode trabalhar o ILIB, você pode trabalhar a laser acupuntura, a laser terapia pontual, né? E aí você vai ganhando mais estofo, mais ferramentas, porque às vezes, gente, acho que tem semana passada, ou no máximo 2 semanas, eu tava falando nos stories, dessa questão de você combinar ferramentas. Às vezes, você é cheio de ferramentas, mas a gente não usa todas as ferramentas, não vai usar com todos os pacientes, né? Chegou o paciente, eu vou usar tudo? Não. E tem aquelas ferramentas que você, chega um momento que você está usando bastante. Estou usando bastante a craniocultura de Yamamoto com laser. Tá dando muito resultado, aí você começa a usar bastante. Daqui a pouco vem um paciente que não responde tão bem a crânio. Não tem muita resposta. Aí você então eu vou combinar aqui a laser terapia pontual para dor e vou fazer aurículo. Nossa, esse paciente combinou muito, deu muito certo aurículo. Aí você começa a trazer novamente essa ferramenta, começa a usar bastante, atrai mais pacientes que tem essa conexão com a terapia. Então, vale a pena você ir se enriquecendo, né? Quanto mais ali, porque vão ter estratégias que você vai montar para o seu paciente que, olha, achei que fosse dar bem ali, ia ser um bom resultado, mas não respondeu tão bem. Então, vamos experimentar uma outra estratégia e assim você vai, tá certo? Sempre a partir do diagnóstico, sempre a partir do princípio terapêutico que você vai trabalhar, né? Isso é o norte. A queixa principal, né? A queixa principal é o seu norte. Eu vou mostrar aqui mais uma. A Cláudia, sou apaixonada pela auriculoterapia, né? É maravilhosa, muito bom, né? Olha só, vou mostrar aqui rapidamente um mapa, tá certo? Um mapa aqui. Você encontra, gente, isso na internet, você encontra mapas, casas de acupuntura, tá? Mas se você colocar mapa auriculoterapia chinesa, aí você encontra na internet, baixa, compra, tem uns que, né, são emplastificados. O meu não tá aqui, senão eu mostraria. Olha só, vou mostrar para vocês aqui. Então, você tem aqui os pontinhos, né, cotovelo, punho, dedos, joelho. Então, lembra que a cabeça do bebê tá aqui, ó. Então, a gente tem pontos de língua, olho, tá? Então, aqui. E aí tem a parte da coluna, cóccix, enfim. Então, temos aqui. E aqui é aquela imagem que eu coloquei no início, né? Tem a cabeça da pessoa, aqui vem a coluna, o braço, aqui os membros inferiores, aqui vai trabalhar ovário, útero, né? A gente tem rim, enfim. Então, a gente tem vários pontos aqui. Isso é importante, gente. Não se trabalha, você não vai trabalhar
uma auriculoterapia, salvo se você já tiver os pontos na cabeça. Mas você não vai trabalhar sem um mapa. Você precisa do mapa, tá? Para entender. Claro que o profissional já vai trabalhando, vários pontos já vão ficando, às vezes consulta um ou outro. E aí você tem a técnica, você palpa o ponto, né? Alguns pontos vão ser mais reativos. Não é para sair palpando. Isso a gente falava lá na escola. Não adianta sair palpando a orelha inteira, porque você vai encontrar vários pontos reativos. Não é fazer onde você sente dor quando você palpa. Não é assim. Essa não é a melhor estratégia. Até porque a gente tem aí que focar na queixa principal do paciente, tá certo? Bom, como que a gente trabalha na medicina chinesa? A gente faz um diagnóstico energético. Então, o que é muito importante para um acupunturista e para um auriculoterapeuta é entender a sua queixa principal, olhar para o paciente e falar, qual é a tua queixa principal? O que você busca aqui comigo, né? A partir disso, você vai fazendo o seu diagnóstico e para entender ali os sistemas, como o nosso raciocínio é embasado na medicina chinesa, os sistemas, os órgãos afetados, tudo isso, certo? A partir disso, você vai montar o seu tratamento. No caso da auriculoterapia, eu trouxe um protocolo, eu vou mirar aqui no computador e vocês vão printar, tá certo? Vocês vão printar, porque estão os pontinhos todos organizados ali. E aí depois vocês pesquisem no mapa de vocês. Outra coisa, gente, quem gosta das lives semanais, das aulas, a gente andou fazendo umas aulas fechadas no Zoom, foi bem interessante, foi bem gostosa as aulas. Quem gosta de estar nesse ambiente, nesse ecossistema da laser terapia integrativa, é muito importante estar dentro dos meus grupos, porque ali eu mando as mensagens para falar o tema, para lembrar do tema, lembrar da live. Quando a aula é fechada, a gente manda os links. Como é que faz, Fê? É só digitar grupo. Digita agora grupo aqui, se você está assistindo ao vivo comigo, você vai receber um link e entra no grupo. O grupo fica silenciado, gente, tá? O grupo é para a gente ter esse contato. Porque muitas vezes eu vou fazer as lives abertas aqui, mas às vezes a gente vai montar uma aula diferenciada, uma aula que precisa ali tá as pessoas interessadas, e aí a gente vai fazer num ambiente mais de aula mesmo, no Zoom. E a aula vai ser gratuita, tá? Então, você só precisa estar lá para receber o link, participar. Então, digita grupo, que aí você vai ficar lá nos grupos recebendo, tá certo? E o grupo é silenciado, tá? É só para mandar ali, lembrar, né? Rapidamente te lembrar o dia da live, a hora da live. Às vezes é 19, às vezes é 19h30. Então, tudo isso tira a sobrecarga mental de você. Tá certo? Às vezes eu faço as coisas aqui e o negócio não dá certo, que tem hoje. A gente quer mandar um complemento de material, a gente manda nos grupos, tá certo? Então fiquem dentro dos grupos, é importante. Vamos falar dos pontinhos. Eu trabalho muito, isso é muito o mundo, a escola da medicina chinesa, com triângulo cibernético, tá? O triângulo cibernético, deixa eu montar aqui para vocês. O triângulo cibernético são 3 pontinhos. São 3 pontinhos. Vou pegar todos os azuis aqui para ficar bem didático. São 3 pontinhos que a gente faz nessa ordem que eu vou falar, que é o Shemen, que é esse primeiro ponto azul aqui, ó. Ele fica bem no ápice aqui, ó, tá vendo? Tem um triângulo aqui, uma fossa, né? E aqui no ápice desse triângulozinho aqui, no vérticezinho, é o Shemen. Sistema nervoso central também é conhecido, tá certo? Esse é o ponto de abertura, você começa por ele. Porque ele é como se ele acordasse o sistema nervoso. Ó, estamos começando aqui o tratamento. Então, esse é o primeiro ponto, Shemen. O segundo ponto é o ponto de Rin. Ele fica na linha do Shemen, só que ele fica abaixo, escondidinho aqui. Então, eu vou até deixar eu ia falar o laser, eu vou até deixar o alfinetezinho assim, para você entender que ele fica escondidinho mesmo aqui, ó. Aqui embaixo. E aí, como é que você vai fazer? Como você vai fazer? Deixa eu mostrar no laser. Eu gostei bastante desse laser aqui, desse laser Smile, que ele é bem bom para aurículo, viu?
Ele é fininho aqui, ó, encaixa bem direitinho. Aí como é que você vai fazer? É assim que você vai fazer, tá certo? Então aqui você vai trabalhar o rim. Nessa ordem que eu tô falando, xemen, rim. Eu vou deixar aqui o triângulo todo de azul para vocês. Rim. E o simpático, que também é conhecido como sistema nervoso autônomo. Ele fica bem aqui, ó, formando esse triângulo, tá? Deixa eu mostrar aqui que ele fica por trás. A minha orelha, gente, essa orelha aqui minha, de silicone, ela já tem que ir atrás de outra, que ela já tá, a bichinha tá quase rasgando, tá certo? Ela fica escondidinha aqui, ó, né? Quando dobra aqui, ele fica atrás, tá certo? Eu vou até apertar aqui pra vocês verem, ó. Acho que assim dá pra ver legal, tá certo? Então aqui, ó o triângulo, olha como é que forma um triângulo. É por isso que eu quis fazer na mesma cor, tá vendo? Forma um triângulo, tá? Então, a gente está trabalhando aqui. Esse é um triângulo que na medicina chinesa é como se você fosse fazer quase todos os pacientes, na verdade. Ele resolve assim, fala-se na literatura que é como se resolvesse 80% do problema reequilibrando o paciente. Porque aqui a gente tem ponto xemen. É como se fosse um ponto ansiolítico natural, de ativação do sistema nervoso, tá? Central. O ponto do rim é um ponto muito importante para a gente trabalhar a energia vital do paciente, porque o rim guarda toda essa energia, né? Fornece toda essa energia para o organismo. Então, é bem importante pacientes idosos, pacientes debilitados, pacientes que estão com questões crônicas há muito tempo ali, dores, né? Então, esse daqui é bem interessante, tá? Então, essa é a combinação, tá? O sistema nervoso autônomo, esse aqui, ó, ele fica escondidinho, tá? Porque a bolinha tá bem saindo e aqui é uma orelha de silicone, mas ele fica aqui atrás, assim, ó. Ele trabalha ali, né? Em questões que a gente não tem controle, regulando. Então, esse triângulo aqui, para a gente regular o sistema simpático, parasimpático, fazer uma regulação energética é bem importante, tá certo? E aí, o que mais eu trouxe aqui? Deixa eu ver aqui os pontos que eu anotei. Esses três. Também é bem interessante, aqui ó, no ápice do trago, esse laranjinho aqui, o adrenal, é um ponto bem interessante, trabalha a resposta inflamatória, se tem dor persistente também é bem interessante, tá certo? E aí a gente trabalha aqui também o encéfalo, ele fica aqui no antitrago, tá? Perto aqui do cerebelo. Você trabalha aqui o encéfalo também, é bem importante. E você... Ai, ele não tá aqui, mas eu vou colocar. E esse ponto que eu falei, esse daqui é o raciocínio da medicina chinesa. Provavelmente outras escolas não vão pensar nesse ponto. É o ponto de fígado. Ó, é o ponto de fígado, tá certo? Ele fica aqui no finalzinho da raiz da hélix aqui, ó. Quase encostando aqui, ó, tá? Terminou a raiz aqui, ó. Você encosta aqui. Você tem o fígado, tá? Ele movimenta Qi, movimenta Xue. E aí, gente, olha só, o estômago, o baço ele fica ali na esquerda, o fígado na orelha direita, tá certo? E aí, gente, eu já vou falar os parâmetros, tá bom, pessoal? O fígado, ele movimenta Qi, movimenta Xue. E aí, por isso que eu falei, é um ponto que talvez por outra escola você não pensaria. Mas por quê? Muito da dor é pela estagnação de energia. E a gente trabalha muitas vezes questões de dor com o fígado, porque o fígado tem uma função energética de espalhar, né? Ele é o grande organizador da energia do nosso corpo e do sangue também, porque o Qi, que é a energia, e Xue, que é o sangue, caminham juntos. Então, muitas vezes, em questões de dor, a gente tem estagnação, ou de sangue ou de energia. Então, você modular, equilibrar esse fígado também é importante. Eu vou abrir aqui para vocês printarem todos esses pontos, tá bom? Deixa eu ver se eu falei todos. O triângulo, xemen, rim simpático, adrenal, que é esse laranja aqui, o encéfalo, que é o verde, e o fígado, que é o preto. E aí, gente, o que mais? Depende. Lembra que eu mostrei ali que tem regiões?
Aí você vai trabalhar. Ah, a região na dor, você pode acrescentar o occipital, você pode colocar testa. Ah, é na coluna, você pode ir atrás da área da coluna que está afetada. Você vai trabalhar a região local que você fala, né? A região da dor. Ah, é nos dedos, é no joelho, então você vai para a região do joelho. Quando a gente está falando de dor, vale muito a pena você fazer a palpação do ponto, porque o ponto costuma ser reativo, tá certo? Então você vai ainda usar mais um pontinho aqui ou outro para trabalhar a área de dor. Deixa eu compartilhar com vocês, deixa eu só abrir aqui, para vocês printarem. E aí, vamos para os parâmetros, né? Já vai estar no slide, mas aí eu falo antes de compartilhar. Você vai fazer no vermelho. Lembra que, ou não, né? Se você pode não estar lembrando, tá tendo essa informação pela primeira vez, a gente trabalha com comprimentos de onda. E aí, no laser de fotobiomodulação, né, que eu trago nos cursos, eu trabalho com os comprimentos de onda vermelho e infravermelho. Grande parte de vocês trabalha com esses dois comprimentos de onda. O infravermelho, ele tem uma penetração mais profunda, ele vai atingir estruturas mais profundas. Perceba que o pavilhão auricular, gente, é uma estrutura bem delgadinha, bem fininha. Aqui é suficiente para acessar tanto a questão de meridiano, tanto questão de a parte, né, do sistema nervoso, estimular os pontos. O vermelho é suficiente, então você pode trabalhar com vermelho, tá? De 1 a 2 joules por ponto. Tá? Eu costumo orientar 1 joule por ponto aqui, porque a gente faz na aurículo o que a gente faz com o cristal. O que a gente faz com o cristal? A gente harmoniza os pontos, tá? Diferente aí, para quem é da medicina chinesa e tá, ou auriculoterapeuta, a gente não tonifica e dispersa com laser os pontos, né? Via de regra, a gente faz essa harmonização, tá certo? Então, eu vou trazer aqui. E aí, gente, a gente tem... Eu vi alguém perguntando sobre estudos científicos. Sim, a gente tem estudos científicos. Inclusive, em estudo científico, que a gente traz de informação desses estudos? Que canais meridianos de acupuntura são regiões, né, partes do corpo que tem uma melhor absorção. Na verdade, a luz, ela passa melhor nos canais, nos meridianos de acupuntura. Os pontos de acupuntura são regiões inervadas onde você tem uma melhor absorção, tá? Então, você tem esse respaldo científico, tá certo? Vamos lá. Printem aí, gente, o protocolo que eu preparei para vocês. Deixa eu colocar aqui de um jeito aí. Ó. Xemen, rim, simpático, adrenal, encéfalo, fígado e região da dor. Vermelho de 1 a 2 joules por ponto. Belezinha? De nada. Olha só, tá certo? Então, tanto, e aí eu até complemento aqui, a parte da acupuntura, da laser acupuntura, tá? Quanto na aurícula. Então, é bem bacana, né? A gente consegue ver, tem estudo que pega laser acupuntura em crianças, eu adoro esse estudo, que pega laser acupuntura para trabalhar a ansiedade em crianças, e o ILIB e o grupo ali que não recebe nenhuma das tecnologias, né? E aí você vê os grupos que receberam só ILIB, que receberam só laser acupuntura, tendo sim o ajuste do sistema, né, simpático, conseguindo regular, ativar o parasimpático, ficar mais calmo. Então é bem interessante, né, quando a gente vê isso nos estudos. Tá certo? Deixa eu voltar aqui, gente, pode ser que tenha muita dúvida. Então, só para reforçar, a gente aqui está fazendo live faz já há bastante tempo, live semanal, para trabalhar laser terapia integrativa. Sempre trago uma proposta aqui, trago um tema, trago protocolos, né? Então, tem aí ou um protocolo de aurículo, ou um protocolo energético. Eu gosto sempre de trazer um protocolo energético, mas não é só isso. A gente fala um pouco sobre o raciocínio que eu ensino dentro dos meus cursos. A gente trabalha também laser terapia pontual, né? E trabalha o ILIB também. Mas eu gosto sempre de trazer aí para vocês, para enriquecer a live. Poxa, você vem aqui, tá aqui comigo à noite, aí de repente, olha, vou fazer aqui esse protocolo, trazer isso daqui. Então aqui é geral, né, gente? O protocolo é geral. Vocês viram que eu não trouxe dor específica, eu quis trazer a dor como um todo. É a base. E aí você vai focar em outras áreas, né? Tá doendo
o pé, vai lá no ponto do pé, tá doendo outra área, então você vai lá e atua, tá certo? Vamos ver aqui, vamos ver se tem pergunta. Eu queria agradecer a presença já de todo mundo. Eu voltei aqui perguntando se tinha integrativas, né, as alunas, os laser terapeutas integrativos, muito bom a participação de vocês. Turma nova, gente, a Copa tá que tá, né? Mas vamos torcer para o Brasil, isso não vai atrapalhar nossas aulas, não. Eu tinha marcado a aula, aí tinha jogo do Brasil. Aí eu escolhi um outro dia, tinha jogo do Brasil. Então, a última turma que a gente fechou, turma 9, a nossa aula é essa semana. Eu tenho aula com a turma 8 essa semana, amanhã, tá? Tem encontro com vocês. E turma 9, quinta-feira, beleza? Mas isso vocês recebem no grupo de avisos da turma de vocês. Mas como tem muito aluno aqui, né? Então já estou dando o recado. Vamos lá. Deixa eu ver o que eu posso ajudar vocês aqui. Cláudia, vou terminar um curso e depois quero fazer o teu. Coisa boa, Cláudia, estou te esperando. Pri, só a Pri do Laserfica, para sempre amando você. Oi, Pri, coisa boa, pessoal do Laserfica. Adorei conhecer vocês, meninas, foi ótimo. Muitas laserlets viradas integrativas, não é mesmo? Bacana. Beleza. Vamos lá. Deixa eu ver aqui se tem dúvida. A Cláudia perguntando, tem muita diferença com a aurículo neurofisiológica? Cláudia, eu não conheço muito a fundo a aurículo neurofisiológica, nem a francesa, tá? A fundo eu não conheço. Mas sei que trabalha muito o que a gente chama, isso a gente tem na craniocultura também, a questão da somatotopia, que é você pegar regiões, né? Claro que na aurículo chinesa a gente trabalha muito a questão energética, trabalha, mas a gente também tem esse raciocínio que por trás ali tem a questão dos nervos, né? Do sistema nervoso fazendo essa comunicação. Na neurofisiológica vai trabalhar muito essa questão da fisiologia, com a comunicação ali, que o sistema nervoso vai dar, vai estimular, né, neuromoduladores, neurotransmissores, e a somatotopia, que é essa coisa da região reflexa. Aqui tem a região do pulmão, e a gente está trabalhando também questões do pulmão, e aí você está trabalhando, às vezes, um eixo cérebro-intestino, você vai trabalhar um nervo vago, tem tudo isso, tá? Mas assim, dentro da medicina chinesa, esse raciocínio, eu acho que talvez seja essa a diferença principal. Na medicina chinesa, a gente usa também o raciocínio de repente eu estou trabalhando tal órgão, porque eu sei que tem uma função energética, e aí eu não sei se as outras escolas vão puxar esse raciocínio também, tá certo? Deixa eu ver. Mas assim, você como um auriculoterapeuta neurofisiológico, você vai poder, né, compreender tudo que eu estou falando aqui, que a gente trabalhando a parte dos parâmetros, né? E aí você enriquece naquilo que você não sabe. Eu não sabia que o fígado é bom trabalhar no caso da dor. Então, aí você já complementa. Eu posso estar falando alguma coisa assim que eu não sei ali, e às vezes vocês veem isso? Posso, né? Como eu falei para vocês, eu não conheço a fundo. A Anitta está perguntando qual é a marca de aparelho de Lib que eu estou usando. Eu estou usando o reloginho da Ortron, tá? Eu acabo fazendo live muito com ele, eu gosto muito dele. O da DMC, você usa o aplicativo e tudo, e aí, como eu faço a live no meu celular, e aí eu não quero usar o aplicativo na hora. Mas esse daqui é o da Ortron. Ele, assim como o da DMC, ele faz regulação, ele regula a potência. Isso é muito importante quando você trabalha atendendo outros o público, na verdade, e aí você vai ter vários fototipos de pele. Então, é interessante um aparelho que mexe na potência. Então, geralmente paciente negro abaixo para 50%, moreno ali 70%, vai depender da resposta dele. Oriental, às vezes, 70% também, 75%, né? Tem outro aparelho também que eu gosto bastante, que é o da Eco, mas ele não regula a potência. Então, assim, eu já uso o Eco dentro de casa, fica lá, né, para usar em casa e tal.
Então, assim, tem vários aparelhos aí bacanas. Nossa, gente, deixa eu só essa luz na minha cara. E aí já deu até um calor aqui. Então, esse aparelho é bem bacana, tá? Eu aproveito as lives aqui pra cuidar de mim. Deixa eu ver aqui. É da Ortron, sim. Ó, a Rosana pergunta assim: consigo fazer auriculoterapia com cluster? Não. O que acontece, Rosana? Claro, você chegar com o cluster aqui, você vai, né? Os pontos vão ser irradiados, mas você não tem a assertividade. Por isso que eu falei, quando eu peguei aqui o laser da Laser Smile, falei, nossa, esse daqui é bom. Por quê? Quando a gente trabalha pontos energéticos, ou pontos aqui auriculares, são regiões, e inclusive você vê, os pontos são muito próximos. Tem vezes, gente, até vou já puxar isso para a resposta, às vezes você está trabalhando um ponto, na agulha você faria 2 agulhas, uma em cada ponto, ou até na sementinha. Mas às vezes a própria sementinha vem dupla, bem coladinha, a gente consegue montar as sementinhas de mostarda bem juntinhas, porque os pontos são grudados. A agulha você vai colocar ali bem grudadinho. Às vezes no laser você não vai fazer o ponto quando for muito grudado, às vezes você não vai fazer 2, às vezes você escolhe o meio e entrega. Porque quando você coloca vermelho aqui, gente, a área, vários até outros pontos vão ser estimulados, tá? Então, você precisa de um laser que tenha esse esticamento aqui, que dê essa estrutura, tá? Não dá para ter uma ponta muito grande. Tem alguns que fazem a adaptação, por exemplo, a MMO, tem a saída, e aí, às vezes, adapta para fazer uma auriculoterapia, uma acupuntura, laser acupuntura, porque aí você dá uma saída mais fininha e fica mais assertivo no ponto. E o cluster não traz essa assertividade, tá? Inclusive, quando a gente trabalha os pontos de acupuntura, por isso que o laser é interessante pelas características, né? Que aí você tem ali, ele é colimado, né? Então, coerente, então entrega ali os fótons com assertividade, chega ali no ponto de acupuntura. O cluster já não tem isso. São várias saídas, né? Então, você fica ali... clusters de laser vai ter essa característica também, mas se for de LED aí que não tem essa característica da luz. Mas fica difícil trabalhar com cluster, tá bom? A Gi falou, né? Da Ortron sim, tá bom? Ó, a Lu também já respondeu, não dá para fazer com cluster não. A Adriana pergunta se pode usar o boné da transcraniana 2 vezes seguidas. Como assim 2 vezes? Tipo, somar o tempo? Ó, aí a Libânia, Carolina, tem algum ponto específico para tosse? Tem. Você pode trabalhar a energia do pulmão, você pode trabalhar a garganta, às vezes tem alguma questão aqui também. Aí, quando você usa o raciocínio da medicina chinesa, o próprio triângulo, você trabalhando o rim, também é um ponto que vai estar trabalhando a tosse, porque o rim faz parte do ancoramento da respiração, tá? Então, quando você monta seu protocolo, você consegue atingir bastante ali e trabalhar questões de tosse, tá? Isso potencializa o estímulo. Ó, boa pergunta, a Sam Munhoz. Posso fazer ILIB ponto auricular na mesma sessão? Pode. Pode sim. Você pode trabalhar o ILIB, você pode trabalhar combinando dentro da tua área. Então, o ILIB ele é multiprofissional. E aí eu sou auriculoterapeuta, eu posso deixar um reloginho enquanto eu faço aurículo? Pode. Eu posso deixar um reloginho enquanto eu faço a sessão de laser acupuntura? Pode. Eu sou enfermeira, eu estou aqui trabalhando dor, junto com o fisioterapeuta, ou eu estou ali trabalhando uma ferida, uma situação ali. Eu posso fazer o ILIB junto? Pode. Claro que aí tudo isso, gente, poder pode. Aí como que você vai fazer? Tempo, né? Hoje eu estava falando acho que no professora de bolso. Tá falando professora de bolso, que é um bônus que eu tenho quando eu abro turma, que é os alunos mais rápidos, eles têm acesso ao meu WhatsApp. Então a gente fica ali trocando
né? Eles ficam perguntando, tirando dúvida e a gente vai conversando ali pelo WhatsApp. E aí a gente estava falando disso, sobre essa questão de combinação. Foi o que eu falei aqui na live. Eu tenho várias ferramentas, eu vou sair combinando tudo de uma vez? Não. Mais algumas questões mais específicas, inclusive na oficina eu trouxe um caso meu que eu fiz, na mesma sessão eu fazia quase todas as aplicações de Lib. Eu fazia tibial, eu fazia PDO, mas era o caso mais grave que eu já tratei e foi o que deu o resultado, foi dar essa potência ali. E aí, mas isso, gente, você vai vendo caso a caso, vai entendendo. Eu sou muito a favor da combinação de potencializar, mas eu nunca falo assim, não. Inclusive eu brinco assim, sabe quando você vai entrar na piscina? Você coloca o pezinho assim na água para sentir a temperatura, põe a pontinha do dedo. Eu sempre falo, testa a temperatura da água. Você vai fazer o ILIB primeira vez no seu paciente, nunca fez ILIB no paciente. Eu peço para fazer a metade do peso como parâmetro, mas eu sempre peço, baixa um pouco. É a primeira vez. Era 20 minutos, faz 15. Faz ali 10, 15 minutinhos, vê como é que ele vai reagir. Isso em todo paciente. Eu gosto de ir aos poucos. Quando o paciente é idoso, mais ainda. Criança, mais ainda. Vai aos pouquinhos. Aí você vai começar a combinar as técnicas. Não combina tudo que você faz de uma vez. Vai sentindo, vai experimentando. Isso é importante. Então, assim, é a primeira vez que você vai combinar o ILIB na aurícula. Você já sabe que você pode. Agora você vai pôr a mão na massa. Agora é a sua hora ali diante do paciente. Bom, então a sugestão aqui, você está falando para não ir com muita sede ao pote. Não, dá um pouquinho ali da sessão, vê como é que o paciente se sente, aí ele vai te dar um feedback, aí você vai entender, ele reagiu bem, foi bom. Já consigo fazer na próxima sessão, de repente, a metade do peso mesmo e tudo. E aí, com isso, muitas vezes aqui eu trabalho muito mais a metade do peso. Às vezes eu dobro a dose aqui, o paciente, tento dar 60 minutos ali, que é a minha sessão. Às vezes não dá tempo. 50, 55, 45 minutos. Mas eu já conheço meu paciente, eu já sei, né? É a questão da combinação. Então, tudo isso você vai sentindo, vai vendo a individualidade, vai testando e vai indo com cautela. E aí você vai encontrando, você vai amadurecendo isso com as suas técnicas e você vai encontrando e vai entendendo ali, essa combinação aqui, para esse paciente foi muito interessante, posso em outro momento vir e repetir, tá? Para vocês irem aos pouquinhos entendendo. Porque se vocês também dão muito estímulo, gente, aí se acontece alguma coisa, você não sabe nem qual foi a técnica, é tanta coisa, entendeu? Então, você vai aos poucos para a gente chegar nessa combinação com bons resultados e tirando o melhor dessa combinação, tá certo? A doutora Cristina, faço muito ILIB e aurículo. ILIB e aurículo é muito bom, é show, né? Os alunos, eles fazem bastante mesmo. O pessoal está falando de diagnóstico. Sim, sempre é importante, né, gente? É um pré-requisito para você trabalhar ali a questão do diagnóstico. Claro, eu falei isso quando eu falei de dor de cabeça. Às vezes é uma questão bem pontual. O paciente já trata com você e tudo, aí ele chegou com aquela dor de cabeça. Uma vez na vida, você não vai, tem que ir no médico vir com diagnóstico. Não vai ser assim. Mas aí chega um paciente e fala assim, eu tô há tantos anos, meses com uma dor de cabeça, não fui no médico, não passa, eu sinto dor todo dia, e aí você, então eu vou montar aqui um plano terapêutico para trabalhar essa dor de cabeça. Não. Eu acho que é interessante você, então vamos ao médico, vamos trazer um diagnóstico, vamos descartar algumas possibilidades ali mais sérias. Pronto, não é nada, pode ser ali, às vezes é falta de água, às vezes é uma alimentação, uma inflamação, uma questão tensional. Ok, aí com isso, é uma questão de enxaqueca, ok. Agora, vir uma questão que tá ali, já tá há um tempo, não tem um diagnóstico, nunca procurou um médico, aí realmente, a questão é que nem a tosse. A paciente veio e falou, nossa, eu dormi com a janela aberta, acordei com uma dor de garganta, tossindo. Ali, você viu uma questão pontual, você já atende esse paciente, pode dar uma trabalhada nele? Pode. Agora o paciente fala, comecei uma tosse, do nada, já tá aqui, já tem 3 meses que eu tô com essa tosse, não tenho o que fazer, comprei um xarope. Não, você já foi no médico? Né? Então, tem que ter isso daí, porque a gente não faz um tratamento assim completo e tudo sem esse diagnóstico,
né? Porque tem coisas que é pontual, tem coisas que não, a gente tem que investigar, né? Ai, olha que graça! A Gi falando, pela sua influência, estou fazendo a graduação em acupuntura. Que delícia! Gis R. Barbosa, que legal. Você sabe, Gi, que eu sempre, quando eu pensei, né, no curso, eu ficava assim, gente, eu quero plantar realmente esse desejo nos outros profissionais de ir olhar para a medicina chinesa, olhar para a auriculoterapia, olhar para a acupuntura, porque enriquece demais. Eu já trago uns protocolos, pensa aqui comigo, eu trago uns protocolos energéticos para complementar, não é nem a técnica completa. É uma carta na manga que, deixa você já traz em retorno e fala, nossa, que maravilha, foi incrível, realmente é mágico. Imagina você fazendo uma graduação em acupuntura, você verticalizando mesmo o conhecimento, indo para o pensamento oriental. Gente, isso transforma todo profissional. Eu sou da área da saúde, melhor ainda. Porque tem muita gente que está começando pelo lado ali da terapia e tudo, mas não, eu já sou enfermeira, já sou fisioterapeuta, trabalho com bem-estar, eu sou esteticista, eu sou podólogo. Você, gente, combinar o mundo da acupuntura, e aí a gente puxa para o nosso lado, para a laser acupuntura, é fantástico. Que bom que eu trouxe essa influência na sua vida, Gi, fico muito feliz. Ó, e todos esses pontos posso fazer com laser ponteira, certo? Eu não sei se saiu meio embaralhado as letras, Cândida, mas sim, aí vamos ver se eu entendi certo, tá? Mas todos esses pontos você vai fazer a entrega, tá? Em cima dos pontos. Você não tira isso daqui, tá? Você faz com a ponteirinha. E aí, porque, bom, é a explicação que eu escutei uma vez, isso eu escutei da DMC, né, que foi a empresa que se posicionou nesse sentido. Não sei se faz sentido para todas as outras empresas, mas que existe uma razão de você não tirar isso. Na questão de cálculo, eles utilizam o espaçador aqui, enfim, a distância para fins de cálculo de dose e tal. Então ele fala para não tirar. Então é assim que eu oriento. Se um dia chegar e falar, não tem nada a ver, ok, mas até então é essa informação que eu tenho, tá certo? Então não tirar isso daqui. E você tem alguns profissionais até que fazem junto assim, faz um adaptador, né, com questões. Tem um negocinho de dentista que fica bem certinho e tudo, mas aí, enfim, tem profissionais que fazem dessa forma, tá certo? Mas aí você não tira ali a ponteirinha, não. Que bom, Libânia. Não sei se eu falo o seu nome certo. Libânia Carolina. Que bom, adoro suas aulas, fico feliz. Ó, gente, eu tô passando aqui, tô vendo todo mundo digitando grupo. Já tá dando horário da live, mas eu vou andar mais um pouquinho aqui com vocês. Para quem chegou depois, a gente tem live semanal aqui. Toda semana a gente se encontra para falar sobre a laser terapia integrativa. A gente fala sobre o raciocínio, traz um caso, traz um protocolo. E ultimamente eu fiz aí uma experiência que eu gostei bastante de fazer aulas fechadas, gratuitas, mas fechadas, no ambiente de estudo, que é no Zoom. Então, para você não ficar de fora nem das lives abertas aqui do Instagram, porque esqueceu, porque não viu, nem dessas lives fechadas gratuitas, digita grupo, você entra no meu grupo que fica silenciado, ninguém fica falando, só vem no dia ali e a gente joga, gente, hoje tem live, lembrando, live, tal tema, a live vai ser fechada no Zoom, ó o link aí para vocês, para isso, gente. Então digita grupo aqui, tá bom? Deixa eu ver aqui. Tá, vocês estão perguntando onde está fazendo a graduação, né? A Margarete pergunta qualquer lado do pavilhão. Bom, você está perguntando se é qualquer orelha? Porque não, qualquer lado não, porque o lado do pavilhão vão ter pontos diferentes. Agora, a orelha, sim, o que acontece? Via de regra, a gente faz no lado ali da dor, né? O joelho direito vai para a orelha direita. Mas tem alguns pontos, por exemplo, o fígado, ele fica do lado direito, o baço, ele fica do lado esquerdo, junto com o estômago, tá? Então tem umas diferenciazinhas. Então, às vezes, você está fazendo alguma coisa assim, pode ser que um ou outro ponto você venha, né, para o outro lado. Não tem, Fê, é uma dor de cabeça, é uma coisa assim que eu vou usar, não tem nada que indique um lado. Bom, você pode fazer
numa sessão você faz de um lado, na outra sessão você pergunta, eu fiz de que lado? Fiz no direito? Então eu vou trocar para o lado esquerdo, tá? E aí você vai mesclando isso daí. Ó, a Lenice pergunta, esses 3 primeiros pontos que eu fiz é o triângulo cibernético, tá? Que é o Shemen, esse daqui que é o sistema nervoso central, o rim, que fica logo na linha do Shemen, logo abaixo, assim, internamente, e o sistema nervoso, o simpático, né? O sistema nervoso autônomo. Ele fica mais assim, ó, esconde. Onde encontra? Deixa eu tentar fazer assim. É porque aqui não é uma orelha de verdade, né? Mas ele fica aqui, ó. Deixa eu ver assim. Como se fosse assim, ó. Atrás aqui, onde encontrou. Apertou aqui, ó. Aí é onde fica o ponto. Mas também, gente, não precisa desse preciosismo, não. Você vai chegar com laser aqui, toda aqui essa região vai ser, aqui vai pegar o ponto, vai tudo pegar o ponto. Com laser é mais fácil, tá? Você não precisa ser tão assim. Aí eu respondi a enfermeira aqui, Xavier, de 1 a 2 joules no vermelho. Ó, que legal, os mesmos pontos da neurofisiológica, bacana. Tá? Ah, boa pergunta. Bom, não precisa fazer nas 2 orelhas, você faz em uma orelha, tá? Ah, a enfermeira Natália Dias fala sobre o seu curso. O meu curso, Nath, é Natália, né? É Nathalie Dias. Tá? Eu li errado, desculpa, Nathalie Dias. O meu curso é o Jornada Integrativa O Poder do Laser, tá? Meu curso ele já fechou, a gente abriu vaga agora, a gente abriu vaga na oficina prática de laser terapia e a gente fechou as inscrições, estamos começando a aula inaugural, tá? Mas qualquer dúvida que você tiver, se quiser saber mais um pouquinho sobre o curso, manda mensagem para mim no privado que a minha equipe fala com você, tá certo? E aí te explica tudinho, o conteúdo, para você conhecer um pouquinho o curso, tá certo? Então, quem tiver querendo saber um pouco mais sobre o Jornada, pode mandar mensagem no meu privado que a minha equipe vai falar com vocês. O ângulo do laser, ó, a Claudiana, né, Soares? O mais perpendicular possível, tá? O mais perpendicular. Aqui, por que eu fiz assim? Porque o ponto ele é interno, né? Ele tá para dentro, tá? Então, aí eu peguei aqui, mas é o mais perpendicular por cima, ou possível, tá? Então, você vai vir aqui nesses outros pontos assim, ó. Vai chegar aqui no trago, vai encostar, tá? Sem fazer as inclinações, só se o ponto tiver escondido, tá certo? Aí a Tamis perguntou sobre os artigos, temos também, sobre a medicina chinesa temos, tá? Imagino que também as outras escolas tenham também, tá? Mas eu não conheço porque eu nunca pesquisei também, tá bom? Exatamente, ó, o Shemen é o sistema nervoso central, por isso que eu falei, né, que eu sei que tem muita gente que usa essa nomenclatura. O rim e o SMA. Coisa boa. Que bom que vocês estão aqui. Tamis, bem-vinda, que bom, você tá gostando, tá chegando agora, tá? Ó, tem uma amiga aqui, a orelha muito vermelha, sempre muito nervosa. O yang dela deve estar, né, subindo aí para a cabeça dela. É, exato, né? Super suficiente o vermelho. Já vi gente fazendo com infra, mas também eu uso também no vermelho, tá bom? Gente, que bacana. Espero que vocês tenham gostado bastante. Quis trazer aí um protocolo para dor, beleza? E aí perguntaram assim, qual é o ponto da dor? Não, o tratamento é para dor. Aí qual é o ponto da dor? Depende. Vai depender do que o seu paciente falou. Ah, é o joelho tá doendo? Qual é o ponto da dor, da região da dor? Aí você vai no ponto do joelho, tá? Ah, é a lombar. Então você vai lá na região da lombar, vai palpar. Ah, é mais aqui. Então esse é a região da dor em si, tá certo? Beleza? A terapeuta Fernanda. Te conheci no Laserfica, sou laserlet e auriculoterapia neurofisiológica. Bacana, Fê, xará, coisa boa. Que bom, gente. Vou conhecer. Alguém pergunta se eu conheço o ILIB da Laser Smile. Eu vou conhecer, aí eu falo para vocês, tá bom? Vou conhecer.
Olha, a Ellen pergunta aqui, ó, terapia CP é o que eu trabalho. Olha só, muito boa. A Ellen falou aqui, a fisioterapia CP. Esse modelo é o modelo que eu trabalho. O terapia CP é o laser específico para acupunturista. Se você tem um terapia CP, você vai ter duas frequências pulsadas, Nogier e Manfred Heininger. Nogier, você utiliza também o auriculoterapeuta que trabalha com a escola francesa, vai fazer aurículo com Nogier. Quem não trabalha, e se você não trabalha com a escola francesa, você vai poder usar Nogier de forma sistêmica no corpo. Eu ensino isso dentro do meu curso. Agora, se você for trabalhar a auriculoterapia com ACP, você vai usar o contínuo, tá? Vai usar a frequência contínua e vai fazer, tá? Aí para a escola chinesa ou para a escola da aurículo neurofisiológica, você usa o contínuo, tá? Maravilha, Ellen. Obrigada pela sua contribuição aqui na live. Ó, ponto para. Aí, gente, ó, vocês pegaram o raciocínio? Você está trabalhando ali, e perguntaram ponto para melasma. Tem pele que você pode trabalhar, fígado que você pode trabalhar, e você pode trabalhar a região. Às vezes tem a região do rosto, você vai naquela região específica. Você pode trabalhar intestino, melasma, tá bom? Gente, eu tô aqui que eu não quero desligar, mas tem que ir, tá bom? Espero que vocês tenham gostado da live. Entre no grupo, tá bom, gente? E até semana que vem eu espero vocês aqui no nosso encontro semanal. Um beijo, tchau, tchau.